Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de ciências, que nós começamos na aula passada a falar sobre as mudanças dos estados físicos da água, né? Nós vimos lá que a água possui 3 estados, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, que ela passa dessas transformações. E hoje nós vamos entender como são chamadas essas transformações de mudanças de estado. Esse conteúdo, ele faz parte da nossa apostila, entre as páginas 126 a 129. Então, quando nós concluirmos aqui o vídeo, vocês vão correr lá, ler as páginas da apostila e grifar as páginas importantes, tá? As partes mais importantes do texto. Então, só para relembrar, a água lá com seus 3 estados. Sólido, que é o gelo. Líquido, que é a água no seu estado normal, lá, aquela que sai da torneira, que nós usamos para tomar banho. E gasoso, que é o vaporzinho da água, certo? É quando ela está lá transformada em vaporzinho. Então, 3 estados da água: sólido, líquido e gasoso. Todas essas formas, né, que a água se apresenta, ela não deixa de ser água. É água aqui. Só que ela tem a transformação. Eu não simplesmente estralo o dedo que a água lá aparece para mim em forma de gelo ou em forma de vapor, né? A água, ela vai passando de um estado para outro. Então, do sólido ela passa para o líquido, do líquido ela pode passar para o gasoso, do gasoso ela pode passar para o líquido, do líquido para o sólido, do sólido lá para o gasoso. Então, é isso que nós vamos aprender hoje. Como será que se chama essas transformações, essas mudanças? Então, é isso que nós vamos ver. Essas mudanças, elas acontecem principalmente na natureza pelas ações do sol e dos ventos. Porque lá na natureza eu não tenho lá um congelador. Eu não tenho lá na natureza um fogão, né? O fogo é artificial como nós produzimos no momento que nós quisermos para derreter o gelo. Então, quem esquenta essa água? O sol. Quem esfria essa água? A baixa temperatura associada ao gelo. Então, vamos lá pensar um pouquinho. Existem 4 mudanças de estados da água: a evaporação, a condensação, a solidificação e a fusão. São as 4 nomenclaturas dessas mudanças. E agora nós vamos entender cada uma delas, né? Como são chamadas cada uma delas. Quando, por exemplo, acontece a fusão? A fusão é quando a água está no seu estado sólido, ou seja, quando a água é gelo, e ela se transforma, ela passa para o estado líquido. Então, nesse caso, ela é chamada de fusão, do sólido para o líquido. Do líquido para o sólido é uma solidificação, ela fica sólida. Então, do líquido para o sólido, uma solidificação. Quando a água está no seu estado líquido e ela passa para o estado gasoso, ela vira um vaporzinho, é chamado de vaporização. E quando ela está no estado gasoso e se transforma no estado líquido, lá no exemplo da tampinha da panela, do espelho do banheiro, o vapor encostou lá, foi acumulando aquele vapor, ele foi se esfriando e foi se transformando em aguinha, gotinhas de água, não é isso? Então, essa mudança do gasoso para o líquido é chamada de condensação. E ainda existe a mudança de gasoso para sólido ou de sólido para gasoso, que é chamada de sublimação, certo? Mas as 4 que nós mais utilizamos, as 4 principais, né? Já que sublimação é muito difícil de acontecer, as 4 principais: evaporação, condensação, solidificação e fusão. Agora eu vou passar um videozinho para vocês. Vocês vão assistir a esse videozinho, porque ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso que nós conversamos. Smile and Learn. Vai ficar pronto rapidinho. Ei, olá! Estou preparando mais picolés para vender. Ficaram tão bons que já estão acabando. Estes já estão prontos, tá vendo? Quando eles esfriaram no congelador, eles solidificaram. Você sabe o que é a solidificação?
é uma das mudanças de estado da matéria. Não se preocupe, que eu vou te explicar. Como você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Ah, não! Os picolés derreteram! Como eu sou distraída! Você se lembra como se chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? Fusão! A mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas que compõem a matéria começam a se separar e podem se mover com mais facilidade. Tá vendo? Quando esquentamos o líquido, ele vira gás. Você se lembra como se chamava este processo? A mudança do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Quando esquentamos um líquido, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras e podem se mover livremente pelo espaço. E se eu fechar esta panela? O vapor, quando toca a tampa, esfria e passa do estado gasoso para o estado líquido. Você se lembra como se chama este processo? Eu já contei para você antes. A mudança do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. Quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar umas com as outras e se movem mais devagar, até que a matéria passa a ser líquida. Acho que os picolés que eu coloquei para congelar já devem estar prontos. Sim, eu coloquei uma forma com líquido no congelador e depois de um tempo está sólido. A mudança do estado líquido para o sólido se chama... Vamos lá, você sabe! Se chama solidificação. Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas, por isso não podem se mover muito. E estas são as mudanças de estado da matéria. Vamos revisar? Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela muda para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela muda para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também acontecem ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Este processo se chama solidificação. Bom, agora você já conhece as mudanças de estado da matéria. Eu tenho que ir embora para atender as pessoas. Tchau! Agora que vocês já entenderam direitinho como funciona esse processo das mudanças de um estado para o outro, de uma forma da água para outra, que eu expliquei e o vídeo também explicou de uma forma diferenciada, vocês vão realizar a leitura das páginas da apostila. Não esqueçam. Anotem todas as dúvidas que vocês tiverem. Dúvidas que surgirem durante a leitura e que surgiram no decorrer desse vídeo, tá bom? Amanhã, na nossa aula online, nós temos o nosso horário marcado às 8 horas. Então, é um encontro que eu vou aguardar por todos vocês lá. O desafio para a aula online de amanhã, ele vai ter muito a ver com o Setembro Amarelo. Amanhã, vocês vão entrar na aula utilizando qualquer objeto, qualquer coisa que tenha a cor amarela, em qualquer tom de amarelo, certo? Pode ser uma roupa, pode ser um acessório. Então, amanhã, para a aula de ciências, por conta do Setembro Amarelo, vocês vão utilizar algo amarelo, combinado? Então, eu aguardo vocês para a nossa aula. Pensem aí nas mudanças dos estados da água. Vocês podem até fazer uma experiência aí deliciosa em casa, fazer sorvete geladinho, mostra direitinho os estados físicos da água, a mudança do líquido para o sólido.
Observem tudo certinho. Se quiser, façam anotações sobre essas observações e podem levar para nossa aula online, tá bom? Então, eu aguardo vocês amanhã, tá? Beijo grande e até lá. Tchauzinho!